Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, o amor de Maria, meus irmãos. Hoje nós vamos ter um grande aprendizado que serve para todos, mas de maneira especial para aqueles que estão no caminho da perfeita consagração à Virgem Maria. Afinal, nós vamos entregar a ela todas as graças da nossa vida, todos os frutos inúmeros da nossa vida cristã, da nossa vida batismal, que nós vamos renovar no dia da nossa consagração, renovar o nosso batismo e entregar nas mãos de Nossa Senhora todos os frutos da nossa vida batismal. Nós não temos ideia de que grande graça é isso. É um abandono de uma criança nos braços da sua mãe. Mas hoje nós vamos aprender como cortar o nosso purgatório. Mesmo entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora, alguns podem pensar, então, quando eu chegar no dia da minha morte, eu vou ter dado todas as indulgências a ela e eu vou ficar de mãos vazias. Não pense assim. Nossa Senhora não se deixa vencer em generosidade. Se você entrega tudo nas mãos dela, ela vai te dar muito, muito, muito mais. Porque ela é muito mais generosa, amorosa e caridosa do que nós, na nossa fraqueza. Mas antes de tudo, nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar, que venha nos ajudar a meditar sobre esse assunto tão maravilhoso. Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos aprender então como cortar o nosso purgatório. Primeiro nós precisamos aprender o que é indulgência, esse grande tesouro de graças, e para entender o que é indulgência, a gente precisa aprender algumas coisas que às vezes a gente confunde um pouco, não é? Então, primeira coisa que eu vou explicar para vocês, precisamos saber qual a diferença entre o pecado, a culpa, a pena do pecado. Né? E quais tipos de pena do pecado? Vamos tentar falar de uma forma simples que todos possam entender. Quando nós cometemos o pecado, especialmente o pecado mortal, o pecado, primeira consequência que o pecado deixa em nós temos a culpa. O que significa isso? Nós somos responsáveis. Eu pequei porque eu quis. Então a responsabilidade é de quem? Minha. Quem tem que pagar por isso é quem? Sou eu. Primeira coisa, a culpa. O culpado sou eu. Segunda coisa, o pecado, quando ele é pecado mortal, além da culpa, ele tem a consequência, que é chamada a pena. E existem dois tipos de penas. Uma é a pena eterna. Quando o pecado é pecado mortal, ele me faz afastar para sempre de Deus, porque um pecado mortal é uma afronta grave ao grande Deus Todo-Poderoso, infinito. É uma ofensa gravíssima ao Deus Todo-Poderoso. Medita comigo. Se você, humanamente pensando só a nível mundano, humano, se você chutar uma pessoa que é um morador de rua, ofender aquela pessoa, talvez ninguém faça nada de ruim com você. Se você ofender alguém que é desprezado por esse mundo, talvez ninguém faça nada com você. Mas se você ofender alguém que é um delegado, alguém que é um advogado, um juiz, a consequência com certeza vai ser pior. Se é uma autoridade, um prefeito, um governador, o presidente, existem leis graves que vão te multar e até te prender por você ter feito aquela ofensa.
não é? Então, por exemplo, se eu ofender uma pessoa na rua, é uma coisa. E se eu ofender, por exemplo, o filho do chefe do crime aqui no bairro, por exemplo, né? Então eu vou ter consequências muito graves. Então, dependendo da importância da pessoa, dependendo do poder que essa pessoa tem, a ofensa se torna mais grave, mais pesada ou menos pesada, não é? Então, por exemplo, quando você comete uma ofensa a Deus infinito, a sua pena é a pena eterna. Se for o pecado mortal, é a pena eterna. Nós rompemos a amizade com Deus, porque ninguém pode entrar na presença do Deus pleno de amor estando manchado com o desamor. Ainda mais o pecado mortal, que é uma ruptura total com os mandamentos de Deus. Então existe essa pena eterna que nos faz merecer o inferno. E também existe a pena temporal, porque quando eu me confesso dos meus pecados, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele apaga todos os meus pecados. Então a minha culpa é cancelada, porque Jesus assumiu sobre si as minhas culpas todas. Ele se tornou culpado no meu lugar. Em segundo lugar, as consequências eternas do meu pecado mortal, ele também assumiu sobre ele. Ele pagou toda a minha dívida, de modo que eu não vou mais para o inferno. Ele pagou essa pena eterna. Só ele, o eterno, poderia pagar uma ofensa feita ao Deus eterno. Ele pagou. Resumindo a história, quando eu chego para confessar, o padre... Não é o Padre, é o próprio Cristo na pessoa do Padre, quando ele diz: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você está limpo e livre dos pecados, da culpa dos pecados e da pena eterna. Você não vai mais para o inferno. Glória a Deus. Porém, os pecados também geraram um mal-estar, um desequilíbrio na minha alma, um desequilíbrio no mundo, nas pessoas, no mundo espiritual e no mundo físico. O pecado, ele gera um mal, um estrago que nós não podemos, nem sempre nós podemos ver, porque não é somente no mundo material, mas é mais ainda no mundo espiritual, que também reflete no mundo material. Então, quando nós cometemos o pecado, existem essas consequências que são chamadas as penas temporais. E essas penas temporais que são o nosso purgatório. Eu vou dar um exemplo para você para ficar mais fácil, bem simples de entender. Vou dar um exemplo de uma mentira. Olha, gente, mentira sempre é pecado. Se queremos nos converter de verdade, vamos romper com a mentira. Vou dar só um exemplo antes. O Padre Pio uma vez disse um exemplo assim: até mesmo mentira de brincadeira não devemos dizer. O Padre Pio disse: olha, um homem entra num local, numa mercearia, e deixa a sua bicicleta ali e vai ali comprar as coisas. Uma pessoa chega para brincar com ele e diz: olha, alguém roubou a sua bicicleta. Este homem, no ímpeto de ódio, diz um palavrão e diz uma blasfêmia a Deus, porque ficou com raiva de Deus por ter acontecido isso com ele. O Padre Pio vai dizer: de quem é a culpa? A culpa é do homem, que não soube se controlar. Mas a culpa também é de quem inventou essa mentira, porque essa brincadeira não é do agrado de Deus. Até mentira por brincadeira, o Padre Pio explicava, e o Catecismo também vai explicar, chamada mentira jocosa. Até isso nós não devemos praticar, que é pecado. Então vou dar esse exemplo, que alguém contou uma mentira para um homem. Disse assim: olha, o seu vizinho, fulano de tal, xingou você, falou mal da sua mãe, enfim, contou várias mentiras sobre ele só para ver a reação dele, não é? Contou que ele fez algum outro mal para ele, não sei, usa a sua imaginação, inventou mentiras para ele sobre aquele vizinho. E a pessoa acreditou, ficou com tanta ira, com tanta raiva, deixou o ódio entrar no seu coração, e o ódio
Quando nós autorizamos, sempre é pecado mortal. Sentir raiva não é pecado, mas concordar com a raiva, consentir e transformá-la em ódio, sempre é pecado. E ódio é pecado mortal. O homem deixou esse ódio tomar conta do seu coração, pegou um pedaço grande de pau e começou a quebrar o carro do vizinho. Era um Fusquinha, né? Um Fusquinha 0 km, novinho em folha. Começou a quebrar com muita raiva, e quando o vizinho ouviu o barulho, saiu de casa, ele disse: "O que você está fazendo?" E ele começou a xingar o vizinho e disse: "Você merece", e continuou quebrando o carro dele. Até que outras pessoas chegaram e disse: "O que foi isso? Você fez isso, você me xingou, você roubou, você fez isso." Isso é mentira, isso é mentira. E você foi caindo em si, e a pessoa percebeu que foi vítima de uma mentira, que aquilo não era verdade. E ele fez toda uma maldade para o seu vizinho, ofendeu o seu vizinho, sentiu ódio dele, quebrou o carro dele, por nada. Era tudo uma mentira que foi inventada. Então, já que essa pessoa que fez isso era católico, se arrependeu do seu pecado, procurou o sacerdote e disse como filho pródigo: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado teu filho." E quando ele vai confessar o seu pecado, arrependido profundamente, o padre diz: "Eu te absolvo de todos os seus pecados." Quando o padre diz isso, não é ele, é o próprio Cristo. Está lá em João capítulo 20, a autoridade que Jesus deu aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos de absolver os pecados. É incrível. Deixa eu ver se eu tenho aqui a passagem bíblica. João 20, de 22 a 23. Jesus soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos." Gente, isso está na Bíblia de católicos e protestantes. É incrível esse poder que Jesus deu à sua igreja. E por isso o padre diz, o próprio Cristo diz no sacerdote, na pessoa do sacerdote: "Eu te absolvo de todos os seus pecados." Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o padre vai dizer para você que fez isso: "Meu filho, Jesus, ele é amor infinito. Ele pagou todos os seus pecados. Ele te perdoou da parte dele tudo o que você merecia. Ele tomou a sua culpa sobre ele. Ele cortou o seu inferno. Você merecia ir para o inferno por esse ódio infernal, porque Satanás colocou no seu coração esse ódio que transbordou nessas atitudes. Mas Jesus não só te perdoou, mas ele cancelou essa pena eterna, esse castigo que você merecia." Mas, meu filho, olha para o carro do seu vizinho. Ele está destruído. Ele precisa trabalhar. Meu filho, olha para o mal-estar que a família do vizinho sentiu. Eles ficaram todos, as crianças ficaram em estado de choque. Meu filho, você gerou uma divisão na vizinhança. Você gerou um mal muito grande. Jesus te perdoou, Deus te perdoou todos os seus pecados. Mas se você ama a Deus e quer entrar no céu, um verdadeiro santo, uma verdadeira pessoa que ama a Deus, ela vai restituir o estrago que ela fez. Eu estou dando um exemplo para você de um estrago material e de um estrago moral. É porque não dá para explicar o que é o estrago espiritual, feito na alma da própria pessoa, feito na alma de outras pessoas, no mistério da igreja, da comunhão dos santos. Em outras palavras, o padre vai dizer, vai dar a penitência pelo pecado. Seu pecado foi perdoado, o seu inferno foi cancelado, mas você precisa fazer uma reparação. Isso que é a penitência que o padre costuma dar depois da confissão. Nesse caso, o padre vai dar a penitência assim: meu filho, a sua penitência será trabalhar para pagar o conserto de todo o carro dele. Na verdade, nem o conserto, você vai dar um carro novo para ele. Né? Talvez se você já tem um carro novo, você vai ter que trocar com ele. Padre, eu não tenho um carro novo. Você vai ter que trabalhar para pagar. Então, padre, eu só ganho um salário mínimo.
você vai ter que dar um jeito, nem que seja pedir ajuda a outros, porque você precisa reparar esse mal que você fez. E além disso, você vai pedir perdão de joelhos para ele e para a família dele, na frente de toda a vizinhança, para reparar o mal que você fez. E além disso, você vai rezar um Santo Rosário por essa família que você ofendeu e prejudicou. Imagina, ele vai ter que reparar. Por quê? Se ele não fizer a reparação, demonstrar que ele odeia o mal que ele fez, o pecado que ele fez, ele vai purificar no purgatório. E Deus quer que a gente purifique aqui. Deus não quer que a gente vá para o purgatório. Que a gente sofra a nossa penitência, a nossa reparação, já aqui. Santa Teresinha dizia, o fogo do amor purifica mais do que o fogo do purgatório. Só que aí, imagina, esse homem disse, tá bom, eu vou fazer de tudo e eu vou reparar o meu pecado. Imagina que ele vai voltando profundamente arrependido do que ele fez, feliz por ter sido perdoado por Deus, com o coração cheio de gratidão, diz, eu vou ser uma pessoa nova, eu não vou medir pelos meus impulsos, eu vou reparar todo o mal que eu fiz, porque Jesus deu a vida por mim, eu preciso ser grato. E no meio do caminho, gente, ele encontra um bolo de dinheiro, né? Encontra uma boladona de dinheiro que pagaria todo aquele carro, todo aquele prejuízo. E imagina que coisa maravilhosa. Pois é isso que acontece quando nós recebemos a indulgência plenária. A indulgência plenária, ela apaga a pena temporal dos nossos pecados. O que isso significa? Além de você, na confissão, ser apagado a culpa e a pena eterna, que te faz merecer o inferno, até mesmo as penas temporais são apagadas quando você recebe indulgência plenária. Em outras palavras, se você morrer depois de receber indulgência plenária, você vai direitinho para o céu. Outra dica para quem se batizou depois de adulto, né? Quando a pessoa é batizada, no momento do batismo, é apagado não somente os pecados e a pena eterna dos pecados, mas no batismo é apagado até mesmo as penas temporais. Todo o purgatório é cortado quando a pessoa é batizada. Imagina que maravilha, que graça imensa você poder reparar todas as consequências dos seus pecados e poder entrar diretamente no céu. Pois é, hoje o Senhor quer te ensinar como receber indulgência plenária todos os dias, se você quiser. Todos os dias você pode receber indulgência plenária. A Igreja vai nos ensinar que nós podemos ganhar a indulgência plenária uma por dia. Mas imagina que maravilha, meus irmãos. Se nós todos os dias ganharmos uma vez a indulgência plenária, será algo maravilhoso. Algo maravilhoso nesse período de finados do dia 1 do dia 1º ao dia 8, em todo o mês de novembro, nós podemos ganhar uma indulgência plenária, visitando o cemitério, rezando pelos falecidos, ganhar a indulgência plenária para os falecidos. Mas, irmão, qual é a vantagem de ganhar a indulgência plenária para os falecidos nesses dias? Porque podemos conseguir todos os dias a indulgência plenária? A vantagem, meus irmãos, é que esse período de finados é um período especial. Existem algumas revelações das almas do purgatório, aprovadas pela Igreja, inclusive, que vai dizer que aquelas almas que estão lá no grande purgatório, que cometeram grandíssimos pecados, essas almas, durante o ano, as orações que são feitas por elas vão para outras pessoas que elas prejudicaram. Olha como Deus é justo. Mas no período de finados, essas orações chegam até essas almas, que são muito pecadoras. Tá vendo que coisa linda? E nesse mês de novembro, neste ano, a Santa Sé permitiu que a indulgência plenária pelos falecidos fosse o mês inteiro de novembro. É uma grande graça. E outra coisa, além da indulgência plenária que podemos receber uma vez por dia, nós podemos receber indulgência parcial.
com várias coisas. Eu te recomendo de baixar na internet o Manual de Indulgências. Aliás, eu vou deixar lá no Telegram, para quem quiser. Várias orações conseguem indulgência parcial, até mesmo o sinal da cruz, o Salmo 129, várias orações, o Veni Creator, que a gente reza, né? Que costuma rezar na primeira semana de preparação, várias orações que trazem indulgência parcial e várias orações que trazem indulgência plenária. E nós hoje vamos aprender a receber a indulgência plenária. Irmão, quais são as condições para que eu possa receber a indulgência plenária? Primeira condição, meu irmão, minha irmã, precisamos estar realmente arrependidos do pecado. Decidido de nos afastar do pecado e daquela situação de pecado. Se você for para a confissão com a intenção de continuar depois, né? Uma vez o padre deu esse exemplo. Uma moça vai e confessa: padre, eu usei uma roupa curta, que é curta demais. Mas ela disse: eu usei, não disse eu usava. Quer dizer, se você confessa, mas não jogou fora aquela roupa imprópria, indecente, a situação de pecado continua presente. É preciso ter um arrependimento radical. É preciso romper com o pecado. Então, primeira coisa, o seu coração precisa romper, odiar aquele pecado. Senão, você não ganha indulgência. Segundo, vai anotando, você precisa, para ganhar indulgência nesse dia, porque cada dia você pode ganhar indulgência plenária, rezar ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pelo Santo Padre, o Papa e suas intenções. Então, primeiro ponto, desapego ao pecado, a todo pecado. Segundo ponto, rezar pelo Papa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, está resolvida a questão, né? A gente, quem reza o rosário todos os dias, já tem esse costume de fazer essa oração. Segundo, você precisa ter se confessado relativamente há pouco tempo, pelo menos um mês de confissão, não é? Você precisa estar em estado de graça, não estar com nenhum pecado mortal, claro, e ter se confessado num período mais ou menos de um mês seria o melhor, né? Pelo menos um mês. E o outro ponto, você tem que comungar nesse dia que você quer conseguir a indulgência plenária. Para poder receber indulgência plenária todos os dias, teria que comungar todos os dias. Cada dia que você comungar, fizer a oração pelo Papa e fizer o último ponto que eu vou dizer aqui, você ganha indulgência plenária. E se você morrer, você vai direitinho para o céu. Olha que maravilha. Mas quando você se consagra totalmente como escravo de amor da Virgem Maria, você vai dar essas indulgências na mão dela. Ela vai decidir se você vai ficar para você mesmo ou se vai para as almas do purgatório. Porque as indulgências nós não podemos oferecer para outras pessoas. Podemos oferecer somente ou para os fiéis falecidos ou para nós mesmos. A indulgência não pode aplicar para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu pai, para a minha mãe, não. A indulgência plenária eu só posso adquirir ou para mim mesmo, ou para as almas dos falecidos saírem do purgatório, né? E você, como escravo de Nossa Senhora, vai entregar nas mãos dela e ela sabe qual é a hora que você precisa estar totalmente limpo para poder não entrar nem no purgatório e direto para o céu. Então, todos os dias você pode receber essa graça de ficar totalmente lavado, não somente dos pecados, mas também do seu purgatório, das penas do pecado. É como alguém que se machuca e fica ainda aquela ferida, aquela cicatriz. Curou a ferida, mas ainda está frágil. Até essa cicatriz some quando você recebe a indulgência plenária. Então, para você conseguir indulgência plenária, você tem que fazer tudo isso que eu falei. Só abro um parêntese aqui. Durante esse tempo da pandemia, a Igreja permitiu, o Papa permitiu que recebesse indulgência plenária, mesmo sem receber a comunhão. Mas isso, gente, é para quem não podia ir para a missa por causa da questão da pandemia. Se você pode ir para a missa e não vai,
claro que você está abusando da graça de Deus. Isso foi uma exceção nesse período de pandemia. Mas, via de regra, a obrigação é você comungar Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade para receber a graça da indulgência plenária. Arrependimento profundo dos pecados, desapego, ódio dos pecados, a confissão recente, né, pelo menos um mês, a comunhão eucarística e a oração pelo Papa. E agora o último ponto. Esse último ponto vai variar. Pode variar. Antigamente era muito difícil. Antigamente esse quinto ponto era você visitar uma basílica lá em Roma. Era bem difícil conseguir indulgência plenária. Hoje em dia, a Igreja nos concede a indulgência da maneira muito mais simples. Vou dizer para você aqui quais são o quinto ponto que você pode escolher qual você prefere fazer. Uma opção, meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode alcançar a indulgência plenária. Fazendo isso, comungando, rezando pelo Papa, você faz meia hora de adoração, sua alma se torna limpa como um cristal. Uma opção. Outra opção, a leitura espiritual da Sagrada Escritura de meia hora, pelo menos meia hora de leitura, de meditação da Sagrada Escritura. Você pode escolher ou meia hora de adoração ao Santíssimo, ou meia hora de leitura da Sagrada Escritura. Outro exemplo, o exercício da Via Sacra, o piedoso exercício da Via Sacra. Só que aqui a Via Sacra, você precisa ir num lugar que a Via Sacra foi erguida oficialmente, né? Por exemplo, todas as igrejas têm a Via Sacra, as estações da Via Sacra. Ou então algum lugar que foi erguida a cruz de uma maneira santa, abençoada pelos padres. Você precisa caminhar fazendo a Via Sacra. Pode fazer a Via Sacra em casa, parado? Pode, mas para ganhar indulgência plenária, você precisa ir numa Via Sacra oficial, que foi abençoada, e ir andando de estação em estação, meditando, mesmo que seja só rezando uma Ave Maria em cada estação, meditando a paixão de Cristo. Você precisa fazer dessa forma. É uma terceira opção. Outra forma de ganhar indulgência plenária, rezar o Santo Rosário de Nossa Senhora, ou na igreja, ou no oratório, ou em família, ou na comunidade religiosa, no nosso caso aqui, ou em uma piedosa associação. Chama-se também a terça parte desta oração do Rosário, o terço. E se alguém rezar somente um terço, consegue indulgência plenária? O manual de indulgência está dizendo, sim, se você rezar as 5 dezenas seguidas, sem interromper, pode interromper a dezena para fazer alguma outra coisa. Eu estou dirigindo, rezei só 3 dezenas, né? As outras 2 eu rezo quando voltar. Pode, mas para ganhar indulgência plenária tem que ser um terço inteiro, né? Ou rezado em família, ou rezado diante do Santíssimo, rezado na igreja, num oratório, numa associação, né? Como rezar com o exército de São Miguel, você está fazendo ali adoração, rezando o Santo Rosário, rezando pelo Papa. Imagina quantas graças acontecem nessa oração da madrugada, todos os dias, 5 horas da manhã, né? Imagina quanta gente, se comungar nesse dia, ganha indulgência plenária e pode ir direto para o céu se estiver arrependido dos seus pecados. Que maravilha, meus irmãos! E outra exigência que vai colocar, a reza do terço precisa ser acompanhada não só na mente, mas rezado em voz alta, né? E terceiro, na recitação pública deve-se anunciar os mistérios. Primeiro, o mistério gozoso, o anúncio do anjo à Virgem Maria, como nós costumamos fazer. Na recitação privada, basta que o fiel ajunte à meditação dos mistérios a oração vocal. Uma vez, no exorcismo, o demônio disse: eu não consigo entrar nas casas aonde reza o terço em família. Eu sou proibido de entrar nas casas onde rezam o terço em família. Que coisa forte, que coisa maravilhosa. Por isso, nós precisamos lutar para receber as graças do céu, mais do que as graças terrenas. Jesus diz, ajuntai tesouros eternos.
Ajuntai os tesouros do céu, onde a traça não chega, onde o caruncho não chega. Vamos ajuntar tesouros no céu. E olha, meus irmãos, vou dar um exemplo para vocês de uma criança que ajuntou esses tesouros no céu. Isso, na verdade, aconteceu lá em Montserrat, na Espanha, no século XVII. Esse testemunho é contado em alguns livros, é contado e confirmado pela tradição da igreja. O que aconteceu? Os monges beneditinos costumavam dar momentos de conferência, de pregação sobre a palavra de Deus, né? Retiros espirituais. E no local onde eles estavam dando essa pregação, chegou uma mulher com uma criança, uma filha sua. Essa mulher tinha pouco tempo perdido seu esposo, que tinha morrido. E quando ela chegou lá, ouvindo a conferência do monge, a criança de repente começou a chorar e disse que ela tinha visto o seu pai, que estava no purgatório, sofrendo muito. E o seu pai pediu a ela que rezasse 3 missas para ele, para que ele pudesse sair do purgatório. E essa criança, com muitas lágrimas, junto com a sua mãe, se chegou ao monge e pediu a ele que celebrasse uma missa na intenção do seu pai. O monge, por causa da caridade, do amor, ficou duvidando daquilo, se era verdade ou não, mas de qualquer modo celebrou a missa na intenção do pai dessa menina. Durante a celebração da missa, quando o padre tinha acabado de erguer a hóstia e o cálice, na hora da consagração, a menina gritou e disse que ali ela estava vendo seu pai, aos pés do altar, na escadinha aos pés do altar, de joelhos, rezando e queimando, sofrendo muito. E nessa hora, o prior, né, o abade, disse assim para a mãe: se é verdade o que ela está dizendo, tome esse lenço e peça que ela coloque no lugar onde ela está vendo o pai dela queimar. E a criança vai lá e coloca esse lenço, que como que faz uma explosão e começa a pegar fogo na frente de todos. Então, com esse sinal de Deus, os monges acreditaram e celebraram a segunda missa. Na segunda missa, ela já viu seu pai mais sereno, com uma túnica bela e brilhante, rezando aos pés do altar. Na terceira missa, além da túnica brilhante, ela viu um manto branco como a neve, belíssimo, e o seu pai resplandecente assistindo à Santa Missa. E assim que acabou a Santa Missa, ela viu seu pai feliz, glorioso, partindo para o céu. Esse é um exemplo, esse é um testemunho de quanto a Santa Missa pode alcançar para nós. E olha só o que diz São Bernardo: fica sabendo, ó cristão, que mais se merecem ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar a terra inteira nos lugares santos. Toda a Santa Missa diminui o teu purgatório. São Bernardo de Claraval. Santo Anselmo vai dizer: uma só missa oferecida e ouvida enquanto você está em vida, você vivo, com devoção, para o seu próprio bem, vai valer mais do que 1000 missas celebradas na mesma intenção depois da sua morte. Uma só missa bem participada, enquanto você está vivo participando, vai valer muito mais do que pessoas mandarem celebrar a missa para você, mais de 1000 missas depois de morto. Olha só, meus irmãos, e isso vai dizer a mesma coisa Santo Agostinho e São Leonardo de Porto Maurício. Olha como nós devemos aproveitar a missa enquanto estamos vivos. Uma vez um homem disse ao Padre Pio: Padre, o senhor pode celebrar hoje a missa pelo meu pai? Hoje é aniversário de falecimento dele. O Padre Pio disse: vou celebrar a missa pelo seu pai. Depois, ao final da missa, o Padre Pio encontrou com um rapaz e disse: filho, hoje eu vi o teu pai saindo do purgatório e entrando no céu. E o rapaz disse: mas como pode ser, padre? Tem 30 anos que o meu pai morreu. E o Padre Pio disse: ei, meu filho, diante de Deus tudo se presta conta, tudo se paga, né? Numa outra ocasião, um amigo do Padre Pio estava conversando com ele e disse: padre,
eu queria recomendar ao Senhor as suas orações, uma pessoa que morreu agora há pouco tempo e que era um escritor até conhecido. Eu, na minha juventude, gostava muito de ler sobre esse escritor e o amigo dele nem chegou a dizer o nome, nem chegou a dizer quem era. E o Padre Pio teve uma revelação de quem era. O Padre Pio ficou vermelho, sentiu uma grande dor no coração e disse: reze por ele, meu filho, reze muito por ele, pois ele está sofrendo muito no purgatório. E ele disse: mas padre, por qual motivo ele está no purgatório? Disse: ele tinha um amor muito grande somente pelas criaturas, menos do que ao Criador, um apego muito grande às criaturas. E ele ficará, no mínimo, 100 anos no purgatório. Olha só, meus irmãos. E um outro amigo do Padre Pio, que era frade, que era religioso, ele teve a experiência de morrer, entrar no purgatório e ficar somente algumas poucas horas, e depois Deus deu a graça dele voltar. E ele viveu mais 40 anos aqui nessa terra. Esse religioso disse que aquelas poucas 3 horas, se eu não me engano, pareciam que tinham passado 300 anos. Olha só, 3 horas somente que ele ficou no purgatório. Pareceu que foram anos e anos e anos, 3 séculos. Então, aqueles que têm a experiência do purgatório dizem que o purgatório, poucos instantes, parecem vários anos. E dizem que os santos no céu passam centenas de anos e eles sentem como se tivesse passado alguns instantes de tanta alegria infinita e maravilhosa. Por isso, meus irmãos, vamos aproveitar agora para tirar os nossos pecados e as penas temporais dos nossos pecados, cortar o nosso purgatório agora. Uma missa participada vale muito mais do que muitas missas que vão oferecer para nós depois de mortos. Olha que coisa, poder aproveitar agora. E outra, para ganhar a indulgência plenária, você precisa receber a comunhão, precisa ir à missa. Outros santos vão dizer, Santo Afonso Maria de Ligório, o próprio Deus, que é todo-poderoso, não pode fazer algo maior e mais sagrado do que a Santa Missa, a celebração eucarística. São Lourenço, Marte, vai dizer, nunca a língua humana poderá enumerar os favores de Deus que acontecem durante o santo sacrifício da missa. O pecador se reconcilia com Deus, o homem justo se torna mais reto, os pecados são apagados, os vícios são eliminados, as virtudes e os méritos crescem e as artimanhas do demônio são frustradas. São Francisco de Assis vai dizer, o homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. São Francisco de Assis, ardente de amor, vai dizer isso. Santa Teresa d'Ávila vai falar muitas coisas sobre a missa. Em uma delas, em uma certa ocasião, Santa Teresa perguntou a Jesus, Senhor meu, como eu posso te ser grata? Como eu posso te agradecer tantos benefícios? E Jesus respondeu, assista uma santa missa. Olha só. Quem busca para ter a missa diária não tem ideia de que graça, se você se prepara bem para a missa, rezando um terço antes, você não tem ideia. São João Maria Vianney, a missa é a devoção dos santos. Se conhecêssemos o valor da Santa Missa, nós morreríamos de alegria. Se conhecêssemos o valor da missa, nós morreríamos de alegria. Se soubéssemos o valor do santo sacrifício da missa, quantos esforços faríamos para assisti-la? Que feliz é o anjo da guarda da alma que vai constantemente à Santa Missa. Quão feliz é o seu anjo da guarda quando você se decide ir para a missa. Como ele exulta de alegria porque ele pode derramar tantas graças na sua alma. E por fim, Santo Tomás de Aquino vai dizer, a celebração da Santa Missa tem tanto valor como a morte de Jesus na cruz. É uma única e mesma coisa. É como se fosse a máquina do tempo, eu gosto de dizer. É o mesmo Calvário. Atualiza o mistério do sacrifício. Você vai lá para o Calvário e o Calvário vem até você. Você se une a Jesus no sacrifício da cruz e na salvação das almas.
Por isso, meus irmãos, eu quis hoje, nesse domingo, trazer essa formação para vocês própria sobre o conhecimento das indulgências, sobre como cortar o nosso purgatório e, acima de tudo, para receber as indulgências, para receber a indulgência plenária, nós devemos amar Jesus na Eucaristia, visitar Jesus no sacrário, mas, acima de tudo, comungar e comungar bem. Se você puder comungar mais vezes na sua semana e até mesmo todos os dias, a sua alma vai vencer os vícios e os pecados numa velocidade muito mais rápida. Você vai cortar bastante o seu purgatório e vai fazer crescer a graça na sua alma. Você vai poder receber indulgência plenária todos os dias. E se Jesus vier, como ele diz, eis que eu virei como um ladrão de noite, estejam vigilantes. Se Jesus vier, num dia que você tenha recebido a Santa Comunhão, que você tenha recebido a indulgência plenária, você vai ter a graça de ir direitinho para o céu. A maioria das pessoas, Nossa Senhora diz, a grande maioria vai para o purgatório. Um pequeno número vai direto para o céu e muitos estão indo para o inferno. Então, se você quiser, Nossa Senhora está te fazendo o convite de receber todos os dias a indulgência plenária. E você pode diminuir muito o seu purgatório e até mesmo cancelar completamente. Que hoje você faça o propósito, se não hoje, se estiver vendo esse vídeo já tarde, hoje é o dia do Senhor, de você comungar bem, de você rezar pelo Papa, um Pai Nosso, Ave Maria e o Glória, e você vai fazer um desses atos de piedade. É uma proposta, não é obrigação. Ou rezar o terço em família, ou adorar o Santíssimo meia hora, ou meia hora ler a Sagrada Escritura, ou rezar a Via Sacra. Eu vou deixar lá no Telegram um manual de indulgência. Você vai descobrir que existem outros meios de ganhar indulgência plenária. Por exemplo, no dia da sua consagração a Nossa Senhora. Na virada do ano, existe oração própria a se fazer o Te Deum. No dia de Pentecostes, o Veni Creator. Existem vários outros modos de ganhar indulgência plenária que lá no Telegram eu vou deixar um manual de indulgência e você pode receber essa grande graça. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil com esse exemplo que nós demos para que você possa entender o que é indulgência plenária, o que é indulgência parcial, indulgência plenária que corta todo o seu purgatório, indulgência parcial que corta em parte o seu purgatório, o que é a pena temporal do pecado, o que é a pena eterna e a culpa que nos leva para o inferno. Espero que você tenha entendido com a comparação do carro, porque nós precisamos reparar, fazer penitência para não ir para o purgatório ou ganhar a indulgência. Espero que tenha sido útil para você, para a sua alma. E se foi útil, eu te sugiro de você levar esse vídeo para muitos corações que não conhecem a fé católica, que não conhecem o ensinamento da Santa Igreja e às vezes têm uma noção até errada. Por isso, divulga esse vídeo para muitos corações, né? Dando o seu like. Se você gostou, deixa esse like. Esse like faz também com que o vídeo chegue a mais pessoas e coloca aqui no seu comentário se você já sabia sobre a indulgência, se você entendeu bem direitinho, se ficou claro, se ficou alguma dúvida ainda, para que eu possa explicar em outra ocasião. Coloca aqui na mensagem o que você achou, o que você entendeu, né? E vamos ficar com a graça do bom Deus e amanhã vamos dar continuidade à nossa preparação para a consagração a Nossa Senhora. Que Nossa Senhora te abençoe com a bênção especial e materna da Rainha da Paz. Fique com Deus, Deus abençoe.